Hoje estamos finalizando nosso estudo no livro de Zacarias. Mais ou menos 1 ano e meio que estamos nesse livro, mais de 60 sessões, e agora estamos finalizando. Na aula passada, na verdade, nós terminamos o último capítulo e hoje nós vamos fazer uma espécie de panorama, uma espécie de visão do livro todo, porque como a gente foi bem detalhadamente, passo por passo, né, muitas aulas, muito tempo em cada parte do livro. Então queremos, antes de voltar de seguir nosso estudo no próximo livro, que vai ser o livro de Esther, pela cronologia, nós queremos ter uma visão mais resumida, mais compacta da mensagem de restauração no livro de Zacarias. Zacarias, precisamos lembrar, ele profetizou no tempo de restauração. Chamamos esse período de restauração porque depois de 70 anos de cativeiro, como relata no livro de Esdras, Deus permitiu que houvesse um fim daquele exílio, um fim do cativeiro. E aí um grupo, não muito grande, mas um grupo do povo de Israel voltou da terra do cativeiro, voltou para Israel, para Jerusalém, e reconstruíram. A primeira tarefa foi reconstruir o templo. Então nós vimos esse período no livro de Esdras, vimos um dos profetas, um profeta bem mais curto, o livro de Ageu, que profetizou nessa época, e depois entramos aqui no livro de Zacarias. Zacarias, então, profetizou nesse tempo. Nós vamos falar um pouco sobre cada parte da mensagem dele, mas a maior parte, mesmo nas profecias que ele direcionou para esse tempo de reconstrução, lembramos que o povo parou durante 16 anos, eles interromperam, por causa da oposição, a reconstrução. Então Deus usou Ageu e Zacarias para reanimar as pessoas, para exortar o povo ali, né, os líderes e o povo, para continuar, para não parar, para retomar a reconstrução. Mas as profecias de Zacarias foram muito mais voltadas para a restauração no seu sentido mais completo. Ageu também falou sobre a restauração completa, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Então tinha também essa visão do fim. Os profetas tinham isso na época de juízo, na época de arrependimento. Eles não falavam só daquele período em que o povo estava vivendo a situação daquela geração. Deus sempre mostrava, eles usavam aquele contexto, aquele período, para falar de coisas bem mais adiante, e sempre os outros profetas também falavam não só do juízo, da disciplina de Deus, mas falavam também de restauração. Mas Zacarias é um profeta que a mensagem, né, que nós vemos no livro dele, é uma mensagem que tem muito mais relação com a restauração no seu sentido mais completo do que com a restauração daquela época, porque a restauração no tempo de Zorobabel, nesse tempo que nós estamos vendo aí, começamos a ver em Esdras e vai continuar, a restauração daquela época foi bem parcial. Foi um grupo pequeno que voltou, a casa o templo, né, que eles reconstruíram, nem chegava aos pés da glória, assim, do esplendor do tempo da primeira casa, e muito menos de uma casa final, a consumação de todas as coisas. Então eles continuaram vivendo debaixo do Império Persa. Então foi uma restauração
super importante, preparando um caminho para algum tempo depois a vinda do Messias, mas era uma restauração bem parcial. E Zacarias, ele é um profeta que fala a respeito de uma restauração completa. Grande parte das mensagens, mesmo nos capítulos que são mais focadas no tempo, naquele tempo de Zorobabel, naquele tempo que Zacarias estava vivendo, mas são profecias que já falam, ele fala daquele tempo, ele fala que eles vão, é a vontade de Deus, Deus vai abençoar, eles vão conseguir reconstruir o templo, mas ele já começa a falar de um sentido mais completo. E uma frase que a gente tem que qualificar, né? Mas uma frase, uma observação sobre a mensagem de Zacarias é que ele, como profeta de restauração, ele é o profeta que tem uma mensagem mais completa de restauração em relação aos outros profetas da Bíblia. Por quê? Assim, se a gente for comparar Zacarias com profetas como Jeremias, Ezequiel, que viveram em tempos assim do castigo de Deus, do juízo de Deus sobre o povo de Judá, e, né, o cativeiro e tudo que aconteceu. Então, a grande maioria das profecias de Jeremias, Ezequiel e de alguns dos outros profetas menores, a gente chama profeta menor só por causa do tamanho, não que eles fossem menos importantes, mas os profetas na Bíblia são divididos em profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, e Daniel é incluído nisso, embora o livro dele também seja bem mais curto do que os outros. Assim, os profetas maiores seriam principalmente Isaías, Jeremias e Ezequiel, porque eles escreveram bastante, o livro é bem maior. Mas em relação a todos os profetas, Zacarias, ele tem uma mensagem mais completa de restauração. Se comparar com Isaías, que é um profeta que fala muito sobre restauração, ele tem capítulos e capítulos sobre a restauração que Deus promete para Israel. Então, no sentido de ter mais conteúdo, Isaías tem bem mais do que Zacarias. Mas eu diria, isso é uma observação minha, eu diria que Zacarias tem a mensagem mais completa de restauração, porque ele viveu no tempo daquela restauração parcial. Então a mensagem dele não tem esse foco tão grande. Ele fala sobre arrependimento, mas ele não tem esse foco tão voltado para arrependimento. Ele está vivendo numa época de restauração, o exílio acabou e eles estão voltando, já tinham voltado Babilônia e outras levas de exilados voltariam depois, com Esdras, depois com Neemias. Mas, então, assim, a mensagem de Zacarias é mais voltada para a restauração. Mas não só por isso, por causa também dele viver nessa época e estar focado assim no que estava acontecendo da reconstrução da casa de Deus, do retorno de Babilônia. Ele tinha uma visão maior de restauração, mas essa visão já olhava muito para o fim, e a mensagem dele é menor em conteúdo do que Isaías, mas é mais detalhado. Ele tem uma mensagem mais detalhada em relação a alguns aspectos da restauração, inclusive essa parte final de Zacarias que a gente tem visto por último, sobre o dia do Senhor e o reinado de Jesus na terra, é mais específico, é mais detalhado assim, em alguns aspectos, é mais fácil da gente ver a cronologia, e sempre tem lacunas, sempre tem aspectos que
que Zacarias também não via nitidamente qual que era a diferença entre o dia do Senhor e o reino eterno e vários aspectos assim, mas a mensagem dele ainda é mais específica do que de Isaías. Então, nós vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude a ter uma visão dessa mensagem de restauração no livro de Zacarias, antes da gente passar para a nossa próxima etapa, nosso próximo capítulo, no estudo sistemático, que vai voltar para a cronologia. Vai parecer assim, estávamos falando sobre o fim dos tempos, estávamos estudando sobre o dia do Senhor, agora a gente volta para o tempo de Esther, mas na verdade Zacarias, ele estava numa posição na história, junto com Zorobabel, junto com aquele período inicial da restauração. Então estudamos a mensagem dele, mas em termos de cronologia nós ainda estamos na primeira parte da restauração e nós vamos continuar depois na sequência com o livro de Esther. Senhor Deus, nós pedimos que esse livro tão rico, não muito grande, mas um livro que tem tanta coisa sobre restauração, tanta coisa que o Senhor mostrou naquela época para um povo que ainda estava distante de muitos dos acontecimentos que foram profetizados nesse livro, mas que traz realmente uma visão daquilo que o Senhor quer e continua querendo na restauração final, na restauração completa. Ajuda-nos nessa visão mais panorâmica do livro de Zacarias, para que possamos realmente captar e receber aquilo que o Senhor mostrou para ele. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. É muito importante, se você puder, acompanhar o esboço. Às vezes o esboço que eu dou dessas aulas, às vezes a aula inteira é sobre um item do esboço, então muitas vezes o esboço não ajuda tanto no acompanhamento da aula toda, ele dá uma visão da sequência sobre aquela parte do estudo. Mas hoje nós vamos, hoje nosso resumo do livro de Zacarias está nesse esboço, então vai ajudar bastante para você acompanhar, porque são vários itens, então vai ajudar bastante você acompanhar o esboço aqui na folha. Aqui eu só coloquei os tópicos principais, mas no esboço tem os subitens também. Então, nós vamos dar uma olhada na mensagem de Zacarias. No primeiro capítulo de Zacarias, o primeiro item, os primeiros 6 versículos do primeiro capítulo de Zacarias, ele fala sobre a chave de restauração. Na verdade, essa chave, essa parte do livro de Zacarias, é a mensagem, é um resumo, é uma síntese da mensagem de todos os profetas, os livros proféticos, os profetas que não escreveram livros, como Elias. É uma síntese da palavra principal. Por que Deus mandava profetas? Por que Deus levantava profetas e mandava esses homens para falar com o seu povo? Porque o povo sempre tinha, como até hoje, nós temos a tendência de nos afastar, nosso amor esfria, nosso coração não mantém essa conexão viva com Deus. Então, por causa do nosso afastamento, Deus também se afasta, quer dizer, não há conexão, não há, por exemplo, se fosse um organismo humano, um corpo humano, se tiver uma parte desconectado com o resto do corpo, não tem sangue, não tem as ordens da cabeça, então sempre há necessidade de retornar. Então a chave de toda a restauração, de qualquer, assim, por que precisa ter restauração? Por que precisa ter aquilo que foi perdido? Porque quando Deus está avançando no seu plano, isso não é restauração.
Quando Deus nos leva ao próximo passo. Por exemplo, Jesus não voltou ainda, ele não estabeleceu o seu reino. Então, isso em si não é restauração, isso é algo que não aconteceu ainda. Agora, restauração, como o povo nessa época que estava voltando da Babilônia, voltando para a sua terra, reconstruindo a casa de Deus, eles tinham que retomar, reconquistar o que eles tinham perdido. Então, a restauração, em linhas gerais, como eu disse, assim, restauração é recuperar o que foi perdido. Mas, na verdade, o livro de Zacarias vai mostrar que no meio da restauração, Deus não somente traz de volta o que foi perdido, mas na verdade nunca, eles não iam voltar para o reinado de Davi, eles não iam ter um templo igual ao templo de Salomão. Então é uma restauração, mas ao mesmo tempo é um passo adiante. É por isso que a mensagem de restauração do livro de Zacarias contém essas duas coisas, a volta, mas também o avanço, um passo adiante. Eles tinham perdido a glória de Davi e Salomão, eles tinham perdido a sua terra, a sua cidade, eles tinham perdido sua liberdade, essas coisas precisariam ser restauradas. Mas o propósito de Deus, o plano de Deus na restauração, era dar a eles algo que eles nunca tiveram antes, que era o próprio Messias. O Messias não tinha vindo. Então eles falavam, eles queriam, e às vezes o povo não tinha muita noção exatamente como Deus ia fazer, mas eles queriam que voltasse a glória da primeira casa, eles queriam voltar a ter prosperidade, ter as cidades cheias de vida. Mas, ao mesmo tempo, Deus tinha um plano de fazer algo além daquilo, como Ageu profetizou, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Então, Deus não estava pretendendo simplesmente restaurar o que tinha antes, mas Ele estava preparando o caminho para dar algo além. Só que isso era algo que não ia acontecer imediato, quer dizer, naquele primeiro momento, eles não reconquistaram nem o que tinha antes. Então, Ageu falou assim, a glória da segunda casa será maior ainda do que a glória da primeira casa, mas no tempo de Zorobabel e por várias gerações, eles não conseguiram, não recuperaram nem a glória da primeira casa. E tudo isso é difícil muitas vezes para nós, como seres humanos limitados, entender os caminhos de Deus. Mas então, só reforçando, qual é a chave de toda restauração? Qual é a chave para continuar caminhando com Deus? A restauração de não necessariamente do que aconteceu antes exatamente, mas a restauração de Deus caminhar conosco, de Deus nos conduzir, de Deus nos pastorear, de Deus ir à nossa frente. Essa é a verdadeira restauração, porque essa é a chave de tudo, Deus estar conosco, Deus nos guiar e Deus nos conduzir para frente. Então, qual é a chave? Voltar a Deus. Ageu falou bem específico, vocês estão preocupados com suas próprias casas, com sua própria vida. Vocês precisam voltar a colocar os meus interesses em primeiro lugar, como Jesus ensinou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, se nós pudéssemos entender, se a gente não como uma teoria, não como um princípio que todo mundo repete, mas se realmente fosse verdade de nós compreendermos e praticarmos esse retorno a Deus, o nosso coração
inteiramente dele, o nosso coração é ansioso por ele e buscando o interesse dele, e sabendo que nossa vida vai ser simplesmente maravilhosa, né? Nós não vamos passar falta. Deus não tem interesse em nos deixar passando dificuldades, em angústia. Se nós estivermos buscando o interesse dele, ele vai cuidar de nós. Então esse é o começo do livro de Zacarias. Ele fala que a chave é voltar para Deus. Então esse é o primeiro aspecto, está no princípio do livro de Zacarias. Esses princípios aparecem durante o livro, mas, como já disse, não era o foco principal da mensagem de Zacarias. Se você for olhar para Jeremias, por exemplo, você vai encontrar essa mensagem muito mais focada, assim, essa mensagem é muito enfatizada em todos os profetas, né? A gente pensa especialmente de Jeremias, porque ele estava naquele período antes do exílio, em que Deus estava ainda insistindo, suplicando com o seu povo para voltar para ele, para que não fosse necessário mandar para o cativeiro. Ok, o próximo aspecto, então, do livro de Zacarias seria a gente encontrar quais foram as promessas que Deus deu para Zacarias em relação ao tempo dele. Como já mencionei, a mensagem de Zacarias era muito voltada para o futuro, para uma restauração completa. Por que Deus trouxe o povo de volta da Babilônia? Era para que eles tivessem uma vida inferior, uma vida mais pobre do que antes. Vocês vão voltar para a sua terra, para a terra que eu prometi, mas vocês vão continuar sendo ainda dominados por outros povos. Tudo que vocês fizerem vai ser mais difícil, vai ter mais dificuldade. É uma restauração parcial. Isso foi realmente o que aconteceu, mas o propósito de Deus era isso que vocês estão vivendo, essa restauração parcial, é o primeiro passo, e é necessário, mas o propósito de Deus é que haja uma restauração completa mais na frente. Mas quais foram as promessas que Deus deu para Zacarias em relação àquele tempo? As promessas, as profecias que seriam cumpridas no tempo de Zacarias, naquele tempo imediato. Então, coloquei aqui alguns itens, né? Não necessariamente essa lista é completa, pode ser revista, pode ser que tenhamos que acrescentar algum aspecto que não está aqui, mas basicamente Deus estava dizendo, em alguns momentos, assim, eu posso até colocar o texto para vocês verem, mas capítulo 1, versículo 14, né, quando o anjo do Senhor, que seria o próprio Jesus, aquele anjo do Senhor que era a manifestação de Deus, ele pergunta para Deus, mas por que o Senhor não vai ter, por que as coisas estão aqui ainda, por que o Senhor não tem compaixão do teu povo? E aí no versículo 14, Zacarias 1,14, ele fala: com grande ciúme ou com grande zelo estou zelando por Jerusalém. Então ele fala no versículo 16: eu voltarei. Então a primeira profecia que Deus deu bem assim, abrangente, não é uma profecia, vai acontecer isso, mas é uma promessa, é uma declaração de Deus. Deus está dizendo: olha, eu mudei, o tempo mudou, eu estou agora voltando a minha atenção. Deus está olhando com favor, Deus está olhando com ciúme. Esse ciúme aqui, porque quando nós estamos distantes de Deus,
o ciúme dele se manifesta em disciplina sobre nós, para que nós possamos voltar a ter um coração para ele. Mas o ciúme que Deus está falando aqui em Zacarias 1,14 é um ciúme de cuidar do seu povo. Ele não quer que as outras nações, aqueles que estão explorando, atacando, maltratando o seu povo, ele não vai permitir. Então, essa é a primeira parte da mensagem de Deus por meio de Zacarias, era que Deus tinha mudado, né? Lá em Zacarias 8, ele fala isso de novo, assim, eu já fui, eu já estava, por um tempo, eu estava tratando com disciplina, com dureza, com disciplina, mas agora eu estou, é um tempo de favor, é um tempo de cuidar do meu povo. Então, é uma mudança de clima, uma mudança de tempo de Deus para com seu povo. E aí tem as outras são profecias mais específicas. Zacarias 1, versículo 16, eu voltarei para Jerusalém, o cordel será estendido, a cidade vai ser edificada. Ele fala isso várias vezes. Então, aqui ele está dizendo especificamente, Jerusalém, que ainda estava assim, bem abandonada, bem poucos habitantes, no princípio era difícil até de vislumbrar aquela cidade que era tão pujante antes, tão cheia de vida, era difícil de imaginar a cidade voltando a ser. Então ele está dizendo, Jerusalém vai voltar a ser edificada e habitada. Número 3, as outras cidades também, não só Jerusalém, mas ele fala, versículo 17, Zacarias 1,17, as minhas cidades ainda se transbordarão de bens e de vida. Eu estou pegando aqui no primeiro capítulo, mas isso aparece também no capítulo 2, né, no capítulo 8, ele continua falando, ele confirma isso. Número 4, que está no capítulo 3 de Zacarias. Número 4, o sumo sacerdote Josué, a gente não tem nenhuma informação de que ele fosse considerado indigno, nós não sabemos se estava acontecendo alguma coisa, se as pessoas achavam que ele não estava preparado, não era digno de exercer o ofício de sacerdote, mas a visão de Zacarias 3 é esse Josué, esse sumo sacerdote, com roupas imundas e sendo, pela graça de Deus e por uma ação sobrenatural de Deus, sendo totalmente purificado, trocando as suas vestes, sendo qualificado por Deus. Então Deus estava também profetizando através de Zacarias que Josué estava sendo aceito por Deus, e ele estava sendo endossado por Deus. Deus estava com ele para o exercício do ministério dele. Então, isso tem também implicações para o futuro, mas estamos só assinalando algumas coisas que Deus estava falando especificamente para aquele tempo. Então, no capítulo 3, Deus deu uma palavra especial para Josué, que era para Josué se sentir qualificado, perdoado, abençoado por Deus para exercer o seu ministério. No capítulo 4, temos também sobre Zorobabel, que é outra profecia específica, no número 5 aqui no esboço, que Zorobabel, ele fala no capítulo 4 e versículo 9, as mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa, também as suas mãos a acabarão. Que lembra que eles pararam, e quando eles pararam, eles podiam pensar, não sei se vai poder recomeçar, talvez essa obra vai ficar interrompida por muito tempo. Eles não tinham essa certeza que Zorobabel, o próprio Zorobabel, talvez não tivesse certeza que ele ia conseguir terminar. Então isso foi uma profecia específica para aquele tempo de que
Zorobabel, que tinha começado, ele também iria terminar. Então essas são algumas das profecias que Deus deu para aquele tempo específico, para a geração de Zacarias, ok? Então esse é o segundo item aqui. Agora nós estamos no terceiro, que além de promessas, de profecias que Deus deu a Zacarias para aquele tempo, Deus também deu exortações. O primeiro item, que é a chave da restauração, foi uma exortação. Vocês precisam voltar a Deus, voltar o seu coração para Deus. E aí tem outras exortações no meio dessas palavras de Zacarias, especialmente os capítulos 7 e 8 de Zacarias. Os capítulos 7 e 8, porque eles foram perguntar para Deus, mas eles chegaram para Zacarias e fizeram a pergunta para ele. Nós guardamos alguns jejuns durante o tempo do cativeiro, por causa das coisas que aconteceram, nós guardamos esses jejuns, lamentando pela destruição de Jerusalém, lamentando por tudo que aconteceu. Eles tinham vários jejuns que eles guardavam todos os anos, por causa daquilo que tinha acontecido. E eles perguntaram: agora que nós voltamos para a terra, a gente precisa continuar com esses jejuns? E Deus responde dizendo que Deus não é contra o jejum, mas Deus deu uma palavra aqui, e é bem semelhante a uma palavra que Deus deu para Isaías, no capítulo 56 de Isaías. Deus também falou com o profeta Isaías que Deus queria uma outra coisa, mais do que o jejum. Então, nós temos aqui em Zacarias 7, versículo 9, Deus falando assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, executai justiça verdadeira, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra seu irmão no seu coração. Então, são exortações que Deus estava falando por meio de Zacarias. Eu falei assim: eu quero isso mais do que o jejum. Mais do que o jejum, eu quero que vocês mudem a sua atitude. Hoje nós poderíamos colocar em jejuns mesmo, mas assim, deveria ser uma coisa mais comum, mas temos ocasiões em que a igreja, o povo de Deus hoje, marca um tempo de arrependimento, uma assembleia solene. Isso é muito importante, um tempo de arrependimento. E quando a gente fala de arrependimento, às vezes nós imaginamos orações, chorando: ó Deus, me perdoa, ó Deus, eu sei que eu tenho feito muitas coisas de maneira errada, perdoa, por favor, perdoa. Então, isso é importante, isso é essencial. Nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, precisamos pedir perdão. Mas o que Deus está falando pelo profeta, o que Ele quer mais ainda, quer dizer, o arrependimento, o choro, o reconhecimento dos erros. Isso é muito importante, mas Ele quer uma coisa além disso. Ele quer que, se nós realmente estamos arrependidos daquilo porque às vezes a gente coloca em termos gerais. Às vezes nós falamos: Deus, eu sei que eu não busco o Senhor o suficiente, eu sei que meu coração está frio, eu sei que eu oro pouco, eu sei que eu não tenho sido muito generoso, não tenho ajudado, não tenho cooperado. A gente pode falar muitas coisas de uma maneira geral, e Deus está falando assim: então, se realmente vocês estiverem arrependidos, então comecem a fazer algo diferente. No capítulo 8 também ele fala o seguinte:
versículo 16, Zacarias 8:16. São estas coisas que deveis fazer. Ele falou assim, eu vou explicar o que eu gostaria que vocês fizessem. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Às vezes a gente fala assim, não, eu não faço isso. Nós não imaginamos o quanto isso é comum, principalmente nesse tempo que nós vivemos, de polarização, de pensar mal de quem tem uma atitude diferente, de quem tem uma política diferente, de quem segue uma doutrina diferente. A gente pensa mal. Né? E ele está dizendo, para falar a verdade, né? não ser falso, é para executar juízo de verdade, de paz, aquilo que vai trazer paz, aquilo que vai trazer harmonia, e não pensar mal no seu coração contra o seu próximo, e não amar o juramento falso. Então, são aspectos que Deus quer. Quando tem outros pontos no livro de Zacarias, quando ele fala sobre, no capítulo 5, quando ele fala sobre pessoas que furtam, pessoas que juram falsamente, o pecado representado por essas mulheres na sétima visão, enfim, ele fala a respeito da importância de sermos purificados, não só perdoados, mas de realmente ter essas atitudes erradas arrancadas do nosso coração e de ter mudanças de atitude. Então, essas são as exortações, né? São várias exortações que tem no livro de Zacarias. Isso faz parte da mensagem de restauração. Não tem restauração de Deus voltar a caminhar conosco, de Deus realmente estar à nossa frente, de Deus nos visitar, de Deus restaurar a sorte, tirar o exílio, tirar a falta de fruto na nossa vida, né? Nós estamos secos, sem chuva de Deus, sem fruto, sem manifestação daquilo que Deus realmente quer na nossa vida. Então, o que é restauração? É Ele voltar a caminhar conosco, Ele voltar a trazer fruto na nossa vida, Ele voltar a nos abençoar em todos os aspectos da nossa vida. Isso não existe, né? Nunca tem restauração sem uma mudança. A graça da nova aliança não é resolver as coisas pelo perdão, pela graça. Eu sei que nós não fazemos nada que realmente agrade a Deus, mas Jesus já nos perdoou e fica por isso. Não, Ele quer realmente... a restauração envolve uma mudança de vida, uma mudança prática na nossa vida. Então, claro que isso faz parte da mensagem de restauração. Ok? Então, agora o item número 4 aqui. Zacarias, então, ele trouxe palavras eram profecias, eram coisas que não tinham acontecido, mas eram coisas que iam acontecer naqueles dias. Principalmente assim, a mais clara é aquela que Zorobabel iria terminar a construção da casa de Deus, mas todas essas outras coisas que aos poucos foram acontecendo, Deus foi abençoando Jerusalém, as outras cidades, e Deus foi mudando a sorte do seu povo e abençoando, não naquela medida. Naquela geração, naquele tempo, não houve uma restauração mais completa, mas houve profecias que Deus cumpriu em relação àquela geração. Então agora a letra D, o número 4 aqui nessa folha, quais foram as profecias futuras em relação a Zacarias, mas que nós... 2.500 anos, nós estamos 2.500 anos depois de Zacarias. Quais foram as profecias que Deus deu a Zacarias que já foram cumpridas?
não no tempo, não na geração de Zacarias, não naquela mesma geração, mas quais foram as profecias que Deus deu a Zacarias, que nós já podemos olhar e falar assim, essas profecias já se cumpriram. Então, muitas vezes, a gente tem falado sobre isso, muitas vezes quando Deus começava a falar sobre a restauração de Jerusalém, sobre a casa de Deus, sobre várias coisas que iam acontecer naquela época, tinha um cumprimento mais amplo depois, né? Tem coisas que não foram cumpridas ainda. Mas quais foram as coisas mais específicas que Deus deu a Zacarias que já aconteceram? Principalmente em relação à primeira vinda do Messias. Essas foram as profecias que não aconteceriam no tempo de Zacarias, naquela geração, mas que já aconteceram alguns séculos depois. Zacarias estava mais ou menos 500 anos antes de Cristo, antes da primeira vinda. Então, ele profetizou a respeito da primeira vinda. Então, temos no capítulo 9 a vinda de um rei humilde. Lembra? Zacarias 9, versículo 9. Ele fala a respeito de um rei. Ele fala a respeito da vinda desse rei aguardado, mas vindo em humildade, montado em jumento, um animal humilde, e principalmente esse rei seria tão humilde que ele mesmo, porque a esperança é que esse rei vai nos salvar, vai nos libertar, vai nos socorrer. Não, esse rei na sua primeira vinda, sim, ele abençoou, ele libertou as pessoas das suas enfermidades, dos seus pecados, mas ele mesmo precisou de socorro, ele mesmo clamou a Deus. Esse foi o rei humilde que veio, ele mesmo precisando. Nós estudamos isso na época que vimos o capítulo 9, né? Ele humilde e precisando ele mesmo de socorro, de salvação. Outro capítulo de Zacarias que fala sobre a primeira vinda do Messias é o capítulo 11, em que ele fala do pastor, do verdadeiro pastor que Deus enviaria, o pastor com coração, porque no capítulo 10 ele tinha falado sobre os falsos pastores, os pastores que não cuidam das ovelhas, que não se importam com as pessoas. Então, no capítulo 11, nós temos um pastor que tem o coração de Deus, ele é o bom pastor, ele é o verdadeiro pastor, mas ele seria rejeitado, ele seria traído. Então, essa foi outra profecia que Deus deu a Zacarias e que temos muito pouco disso em outros profetas. Nós temos capítulo 53 de Isaías, que fala do sofrimento do Messias, mas essa traição, essa rejeição do Messias é mais claro aqui em Zacarias 11. Outras profecias que foram cumpridas parcialmente, porque assim como praticamente todas as coisas que aconteceram no futuro, teria mais de um estágio, né? O retorno do cativeiro no tempo de Zacarias foi um primeiro retorno, mas Zacarias profetiza a respeito de um retorno futuro. Nesse tempo de Zorobabel, nesse tempo do retorno de Babilônia, o povo de Israel não estava espalhado em todos os países do mundo. E Zacarias, como vários outros profetas, Zacarias profetizou de um retorno que aconteceria voltando de todas as partes do mundo, uma dispersão, uma diáspora muito mais ampla e um retorno. Então, ele profetizou sobre isso. Isso nós podemos dizer que em parte aconteceu, porque no século XX até hoje tem pessoas voltando para
para Israel de muitas partes distantes da África, da Ásia, das Américas, Europa, de muitas partes do mundo, o povo de Israel tem voltado. Ainda não é completo, né? É uma coisa parcial. Então, aqui nós estamos vendo assim, profecias que foram cumpridas pelo menos parcialmente. A primeira vinda do Messias foi cumprida integralmente. O que Zacarias profetizou sobre o Messias na primeira vinda já aconteceu, foi um cumprimento pleno daquela parte. Zacarias não tinha essa percepção clara de duas vindas. Ele fala do rei humilde e no mesmo capítulo 9 ele já fala do rei triunfante. Então Zacarias, ele, como os outros profetas, era tudo misturado, tudo numa profecia só. Mas essa parte da vinda do Messias humilde, isso já aconteceu. O retorno dos dispersos aconteceu numa grande medida, mas sabemos que ainda tem muitos judeus espalhados pelo mundo, então não é uma coisa ainda completa. Ele fala também de uma reconstrução, né? É interessante, né, que eles estavam reconstruindo naquele tempo, mas ele fala de como nesse tempo futuro o povo de Israel voltaria e as cidades seriam muito mais completas. Já vimos assim que Zacarias profetizou sobre o tempo dele, que houve um cumprimento parcial, mas se nós formos olhar a nação de Israel hoje, cidade de Jerusalém, Tel Aviv, a nação de Israel, é uma medida muito maior de reconstrução, de prosperidade, de habitação do que no tempo de Zacarias. E ainda não é o completo, porque as profecias a respeito do reino de Jesus na terra falam de uma prosperidade, de uma paz, de uma vitória muito maior. Nós temos uma reconstrução, mas nós temos uma nação de Israel dividida, não tem plena paz, não tem segurança, tem muitos ataques de inimigos. Então, são profecias que foram cumpridas parcialmente já, mas que ainda terão um cumprimento mais pleno. E número 5, nesse item das profecias futuras, parciais, no capítulo 2, no primeiro capítulo de Zacarias, ele fala, a segunda visão dele, no final do primeiro capítulo, ele fala de 4 chifres, e isso também ele repete em outras profecias, né? Zacarias 9, tem várias outras profecias que ele fala a respeito de vitórias de Israel sobre os seus inimigos. Ainda não é aquela vitória final, não é, ele fala a respeito de uma paz perfeita, de uma paz plena que vai ter no futuro, mas nós podemos dizer que essa profecia é uma profecia parcialmente cumprida. E ele fala nessa visão, no final de Zacarias 1, que ele fala de 4 chifres. 4 chifres representando talvez 4 potências diferentes que pisaram em cima de Israel, que dominaram, que maltrataram, que exploraram povos, enfim, 4 potências, 4 chifres. Ele fala que são os chifres que dispersaram a Judá, Israel, Jerusalém, que amedrontavam, né? Então, e ele fala de 4 ferreiros que vão acabar com esses chifres, que vão destruir. E tem inclusive uma análise, tem textos que falam sobre isso, de todas as potências na história que já dominaram Israel. E como potências, eles não existem mais. A Síria, Babilônia, o Império da Grécia, o país da Grécia existe, onde era Babilônia e a Síria, Iraque, mas não são mais potências. Roma, como aquele Império Romano, não existe mais.
o Império Romano, o domínio romano, né? São potências que acabaram. Depois na história, o Império Islâmico, os otomanos, né? Mesmo o Império Britânico. Então, todas as potências, né? A Alemanha, que na Segunda Guerra fez tanta coisa contra o povo de Israel, como potências, elas não existem mais. Então, isso é uma profecia, né, que ele fala sobre esses chifres, que foi cumprida, essa profecia foi cumprida, pelo menos parcialmente. Não, Deus ainda não colocou um fim. Isso é algo que vai acontecer no futuro, mas isso é uma das profecias que já se cumpriu parcialmente, ok? Então agora vamos passar para o quinto item aqui, que são quais são as profecias em Zacarias que falam sim de uma restauração completa. Estão misturadas. Essas profecias, a mesma profecia que falava assim de retorno da dispersão, que falava de vitória sobre os inimigos, que falava de reconstrução de uma cidade, um país sendo reconstruído e sendo restaurado. Essas são, no meio das profecias aqui, essas profecias têm várias descrições de algo que nós sabemos que é uma coisa completa que não aconteceu. Então, o item 4 são profecias cumpridas parcialmente, mas nós temos várias profecias, mais ou menos como nos outros profetas, porque eu fiz esse quinto item aqui diferente dos últimos 2 itens, porque nos últimos capítulos de Zacarias, ele faz não é uma relação cronológica certinho, mas nos últimos 3 capítulos de Zacarias, né, 12, 13 e 14, nós temos profecias mais específicas, mais detalhadas, de uma certa sequência, antes do dia do Senhor, durante o dia do Senhor e depois. Mas as profecias de restauração completa acontecem ao longo do livro. Nós temos várias profecias aqui que não estão relacionadas, não estão dentro desse contexto final de fazer uma certa sequência, de saber, olha, isso aqui vai acontecer antes da grande batalha, isso aqui depois Jesus vem. Não, essas profecias de restauração completa geralmente estão se referindo a depois da vinda de Jesus, né? Mas não estão ligadas a essa sequência escatológica. Então são simplesmente descrições. Isso tem em Isaías, tem em Jeremias, tem em Ezequiel, tem vários outros profetas também que falam dessa restauração completa. Então, só para enumerar algumas delas, né? Rapidamente, a primeira, né, seguindo aqui nossa sequência aqui no esboço, a primeira delas é que Jerusalém, que seria restaurada parcialmente no tempo de Zacarias, seria abençoada durante, né, nesse tempo mais recente de nova restauração, mas a restauração completa que Zacarias profetiza, você encontra no capítulo 2, que ele fala que ele vai ser glorificado em Jerusalém, que Deus, o próprio Deus vai habitar em Jerusalém, que vai ter uma multidão de pessoas ali. Zacarias 2:5, eu serei um muro de fogo em redor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, essas coisas não aconteceram ainda, isso é uma coisa futura. Então, essa é uma visão, e encontramos isso, não vai dar tempo de falar de todas elas, mas, por exemplo, Zacarias 8, versículo 3, eu voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada a cidade da verdade, o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Então, ele descreve, e continua descrevendo ali, né, no capítulo 8, como será a vida nessa cidade de Jerusalém. Então, essa é uma visão de restauração completa.
E isso é importante entender, que houve restaurações parciais, houve profecias cumpridas parcialmente, mas Zacarias mostrou, naquela época, ele mostrou, vocês voltaram da Babilônia, vocês estão vivendo aqui no meio de inimigos, pouca gente, sem condições, a cidade muito abandonada ainda, mas um dia Jerusalém será plenamente restaurado. Então, essa é uma profecia de restauração completa. Eu vou só citando alguns desses aspectos. Número 2, não vai haver inimigos. Ele fala isso várias vezes durante as suas várias profecias. Jerusalém vai ser um lugar seguro, ninguém vai ter medo. Acabei de ler onde ele fala assim que o próprio Deus será um muro de fogo em volta da cidade. Então, não vai ter inimigos. No capítulo 9, ele fala que não vai ter mais necessidade de armas, Tem outras profecias, como Isaías 2, que fala que no reinado de Jesus, ninguém vai fazer guerra mais. Então, é um lugar que vai ser totalmente seguro, um lugar de plena proteção. Número 3, ele fala que vai haver purificação. Zacarias 3, versículo 9, no final do versículo 9, ele fala: tirarei a iniquidade desta terra, não só das roupas do sumo sacerdote, mas Deus vai tirar a iniquidade de toda a terra. É o dia da expiação, é o dia da purificação. Então, essa é a restauração completa, sem iniquidade, sem pecado. Número 4, ele fala: Israel será a minha porção. Israel será o meu lugar, Zacarias 2, versículo 12. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa e ainda escolherá a Jerusalém. Então vai ser o lugar dele, vai ser o lugar da habitação de Deus, vai ser o lugar que Deus escolheu para ficar. Número 5, muitos povos. Veja que Zacarias não tinha recebido ainda esse entendimento de como Deus enxertaria os gentios, de como eles vão fazer parte do povo escolhido, mas ele fala de muitos povos e nações. Ele fala isso em Zacarias 2:11, ele fala no final de Zacarias 8, ele fala 8:22, muitos povos, poderosas nações vão buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos. Então, muitos povos e nações se unirão a Israel. Israel sendo uma bênção a todas as famílias da terra. Número 6, ele fala a respeito de um renovo, isso está no capítulo 6 de Zacarias. Versículo 12, aqui está o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então, ele já tinha profetizado que Zacarias completaria a casa naquele tempo, mas ele já está falando aqui a respeito de um outro templo, um templo que não pode ser material também, físico, mas ele está falando sobre a casa de Deus, a casa completa. Então, são aspectos da restauração completa. Então, o renovo sempre se referia a um broto da linhagem de Davi. Então, o renovo, um rei, um descendente da linha real, mas ele será sacerdote. Então, será um rei e um sacerdote, e ele vai fazer a casa de Deus. Ele vai edificar a casa de Deus e ele vai reinar. Restauração completa. Número 7. Ele falou em Zacarias 4, quando ele profetizou sobre Zorobabel, ele falou de 2 oliveiras que
que fornecem azeite para o candelabro, e ele fala que no final, uma frase meio enigmática, que ele fala: quem são essas duas oliveiras? Ele fala: são os dois ungidos que estarão ao lado do Senhor de toda a terra. Então, a gente pensa nas duas testemunhas, mas é Jesus na restauração completa, sendo acompanhado por sua igreja, pelas pessoas que também são, por causa da ligação com ele, sendo fontes desse azeite. Então, também faz parte da restauração completa. E, número 8, os dispersos, mais uma vez, uma coisa mais completa ainda, os dispersos sendo reunidos de todas as partes do mundo. Okay? Então, são várias profecias que encontramos no livro de Zacarias antes do final do livro. Estou deixando as profecias dos últimos capítulos de Zacarias, que estudamos por último, se classificam nessas duas partes aqui. E estudamos mais recentemente, então devemos lembrar, quem está acompanhando essas aulas, né, deve se lembrar melhor dessas últimas duas partes aqui do resumo de Zacarias. Mas essa que acabei de falar são profecias de restauração completa que são lançadas no meio de todas as profecias do livro de Zacarias. Ele fala da época dele, ele fala de um futuro, mas que para nós já se cumpriu, e ele fala de restauração completa, mas sem encaixar essas profecias nessa sequência do dia do Senhor. Então aí nós chegamos ao número 6 aqui, que é a letra F no esboço, as profecias que falam a respeito do dia do Senhor. E as profecias que falam a respeito do dia do Senhor, nesse item aqui, eu vou colocar as profecias que têm a ver com algo que vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus e as coisas que acontecem durante a volta de Jesus. Então, o que acontece antes da volta de Jesus? Agora estamos no capítulo 12, seguindo o capítulo 12, 13 e 14, que é uma sequência de profecias bem mais... não é uma sequência cronológica totalmente, mas tem muito mais relação com esses acontecimentos finais. Então ele começa falando que Jerusalém vai ser uma pedra pesada, que vai ser um cálice de atordoamento para todos os povos. Então vai ter uma grande guerra, mas antes da grande guerra, Israel é uma pedra, não desce, não se enquadra. Tudo que as nações tentam concordar para resolver os problemas do mundo, parece que Israel não se enquadra, não dá certo. Então é uma pedra de tropeço, é uma pedra pesada, é um cálice de atordoamento, não dá certo. E isso vai levando para o número 2, que é todas as nações, né, que é essa profecia que encontramos em vários lugares na Bíblia, do acontecimento final de uma grande guerra de todas as nações. Então, antes da grande guerra, Jerusalém e Israel se tornam uma pedra pesada para todas as nações. Assim, é sempre fora, sempre algo que não se enquadra, que não consegue se encaixar dentro dos planos dos governantes do mundo. Então, aí isso leva, e aí Zacarias não fala do anticristo, ele fala às vezes sobre o mau pastor, tem algumas referências assim, mas em geral Zacarias não fala do anticristo. Isso nós encontramos em Daniel, em outras, assim mesmo no livro de Ezequiel. Mas Zacarias fala da grande guerra, e essa grande guerra com certeza tem muita relação com a liderança do anticristo, como Ezequiel descreve em Ezequiel 38 e 39. Então, todas as nações
vão se unir contra Israel e o povo de Deus. Então isso é um grande final do tempo de tribulação, né? Apocalipse também fala sobre essas coisas. Número 3, haverá um processo de purificação. Então, principalmente no capítulo 13 de Zacarias, ele fala sobre purificação, que Deus vai tirar do meio de Israel, do meio do seu povo, ele vai tirar a idolatria, ele vai tirar falsos profetas, ele vai tirar falsos pastores, ele vai tirar o pecado, isso complementa e traz assim uma explicação final de outras coisas que são vistas no livro de Zacarias, aquelas profecias de ter duas mulheres dentro de um efa, né? Uma mulher, né? Dentro de um efa e que foi levado embora. Então, vai haver uma grande purificação. Esse processo de purificação é pela graça, né, que ele fala, né, no capítulo 3, que ele vai tirar a iniquidade, mas tem um processo, é um processo que envolve sofrimento, que envolve morte, a própria guerra faz parte desse processo de purificação, mas isso é para tirar a confiança própria e para tirar todos esses elementos ruins que tem no meio do povo dele. Zacarias, ele enxerga a nação de Israel, mas com certeza o povo de Deus, de todas as nações, que é enxertado junto com o povo de Deus, vai passar por essas coisas também, vai passar junto. Número 4, aquela conversão. Eu coloquei nessa sequência que ele vai purificar, mas né, a gente aqui não fica claro o que acontece antes, mas vai haver uma conversão nacional. Eles vão contemplar aquele que eles trespassaram, eles vão chorar, eles vão enxergar realmente o Messias, que eles não tinham conseguido identificar como nação. Então, isso vai ser um momento espetacular, vai ser um momento de consumação, um momento que Deus estava esperando por toda a história para que esse momento chegasse e que realmente houvesse uma conversão, uma preparação da sua noiva, né? Então, vai ter essa conversão nacional que descreve em Zacarias 12. E aí, no final, em Zacarias 14, nós vemos que Jesus, né, nessa grande guerra, Jesus volta como general vitorioso, ele derrota os inimigos, tem toda aquela praga, Jesus, ele tem um exército, mas ele tem poderes sobrenaturais, e ele traz uma vitória contundente, total, ele derrota totalmente todos os exércitos que se reuniram contra seu povo. Então, ele é o general vitorioso, mas ele também já vem para assumir o seu lugar como rei. Então, ele é o comandante, ele é o general, ele é o vitorioso como homem de guerra, mas ele também vem para assumir o seu lugar como rei. Tudo isso descreve em Zacarias 14. Então, ele vem para assumir o seu lugar como rei. Então, estamos falando ainda das profecias do dia do Senhor. Então, esse assim, o que falamos antes, são coisas que acontecem antes do dia do Senhor. A grande guerra sendo montada, a conversão, a purificação, são coisas que estão acontecendo antes, talvez alguma coisa até durante. Não fica muito, a gente não tem como entender exatamente como essas coisas vão acontecer. Mas tem o dia do Senhor mesmo, quando Jesus volta, que é uma vitória total, ele assumindo o seu lugar como rei, e aí descrevem em Zacarias 14 esse dia
esse versículo eu sempre acho assim, maravilhoso, o versículo 7, Zacarias 14, 7, que fala que vai ser um dia único, vai ser um dia como nenhum outro. Isso realmente é o dia que nós esperamos, isso é o dia que vai ser um dia assustador em muitos aspectos, porque tem essa vitória contra os inimigos, tem essas pragas que estão acontecendo, tem muita morte, tem também, nesse dia tem terremotos, o Monte das Oliveiras sendo fendido em duas partes, abrindo um vale, mudanças topográficas, o dia vai ficar escuro, né, porque o sol vai se escurecer nas estrelas, muitos profetas descrevem esse dia, então vai ser um dia um dia assustador, um dia assim, pensa numa coisa realmente de aterrorizar, né, aqueles que não estão esperando e que não imaginam o que isso pode ser. A gente ouve sobre terremotos, né, recentemente, tantos terremotos acontecendo, acordando no meio da noite, tudo caindo, é uma coisa pavorosa. Mas isso aqui vai ser muito mais, né, um dia como nenhum outro. Tudo escurecendo, mas ao mesmo tempo aparecendo uma luz sobrenatural. Então, não vai escurecer nem à noite, quer dizer, acaba a luz natural, mas ao mesmo tempo tem uma luz sobrenatural que vem no seu lugar. E tem os terremotos, a destruição, mas ao mesmo tempo tem um rio de vida saindo de Jerusalém. Então nós temos esse grande contraste, que Jesus vem para trazer salvação, ele vem para trazer libertação para seu povo que estava sendo quase exterminado, e ao mesmo então é assustador para os inimigos, terremotos, né? Apocalipse descreve isso, vários profetas falam a respeito de tudo que vai acontecer, o mundo todo cambaleando, mas ao mesmo tempo é Jesus trazendo vida, é Jesus trazendo luz, é Jesus trazendo harmonia. Então, essas são as profecias do dia do Senhor. E, finalmente, as profecias que ele fala a respeito do reinado glorioso. Então, vamos lembrar, essas profecias no número 5 aqui, são essas profecias de restauração completa, também fazem parte desse reinado glorioso. Eu coloquei em duas partes porque Zacarias coloca essas profecias, essas aqui do item 5, misturado no meio das outras profecias de restauração. Mas agora, no final do capítulo 14, ele descreve especificamente o reinado, o que vai acontecer quando Jesus voltar nesse dia glorioso para uns, assustador para outros, mas é um dia em que ele vai trazer paz, em que ele vai trazer ressurreição, ele vai trazer vida. Quais são as coisas que Zacarias descreve do reinado de Jesus? Primeiro, ele vai ser o único rei, não vai ter conflito, não vai ter concorrência, não vai ter divisão, não vai ter partidos a favor e contra. Ele vai ser o único rei, o único reconhecido, e um rei justo, um rei maravilhoso, um rei que vai acabar com a guerra, um rei que vai cumprir tudo que ele prometeu e muito mais. Então, ele vai ser um rei único sobre toda a terra. Em segundo lugar, ele vai colocar a sua cidade, Jerusalém, mais elevada. A cidade de Jerusalém vai ser elevada acima de todas as outras, vai ter uma mudança. A gente não sabe o que isso significa, se isso tudo é literal, se não é, mas a ideia é assim, que realmente Jerusalém vai ser elevada sobre todos os outros montes, sobre todas as outras capitais, sobre todas as outras cidades. Vai ser diferente, uma cidade diferenciada, exaltada, diferente de todas as outras. Número 3, como eu falei, vai fluir dessa cidade exaltada um rio de vida. Ele fala aqui que versículo 14:8, né? Correrão de Jerusalém águas vivas, metade para o mar oriental, metade para o mar ocidental.
Então a ideia é assim, que vai fluir, como aquela ideia original do Jardim do Éden, vai fluir para toda a terra. Vai fluir o ano todo, não vai ter um tempo que não tenha água, sempre vai ter essa água viva. Número 4, não vai haver mais maldição. Versículo 11, habitarão nela e já não haverá maldição, Jerusalém habitará segura. Então vai ter... Apocalipse fala assim, nunca mais, não vai ter maldição. Não é o reino eterno ainda, mas já é o princípio de como Jesus vai trazer vida e restauração para toda a terra. Mas vai começar ali onde ele reina, ele vai restaurando. Também não sabemos se isso vai ser instantâneo, se vai ser um processo. Muitas coisas aparentemente vão ser por meio de um processo que Jesus vai fazer junto com seu povo. Número 5, as nações se submeterão ao reinado de Jesus, enviando representantes anualmente a Jerusalém para adorar o rei e celebrar a festa dos tabernáculos. E aqui fica claro, nós falamos sobre Jesus governar com vara de ferro, não é como ditadores, como pessoas, né, como os reinados que nós conhecemos, mas nesse tempo nem todo mundo vai fazer espontaneamente, não é o reino eterno. As pessoas, as nações, os povos, as diferentes nações podem não querer, mesmo Satanás sendo preso nesse tempo, de acordo com o Apocalipse, mas Jesus vai governar, ele vai mostrar como é que faz isso. Você não gostaria de ver como um rei justo vai trazer não a liberdade de fazer o que é errado, mas como ele vai impor sua autoridade da maneira certa. Ainda não essas nações, cita aqui o Egito, essas nações que talvez não queiram adorar, eles vão sofrer algumas consequências, mas Jesus vai mostrar como que se exerce um reinado justo sobre pessoas que ainda não foram transformadas. E em último lugar, que foi o assunto da nossa aula passada, Israel será a primeira nação a viver em santidade total em todos os aspectos de sua vida. Vida pública, com os cavalos, com os sininhos, com santidade ao Senhor, vida religiosa, as panelas do templo, e a vida particular, as panelas de cada casa. Então vai abranger todos os aspectos da sua vida. Jerusalém será realmente uma cidade santa. Então, esse é o panorama. Claro que cada um desses pontos que estou referindo cada um foi assunto de uma aula. Nós estamos só resumindo para a gente ter uma visão um pouco mais completa de todo o livro de Zacarias. E lembrando mais uma vez, então, que Zacarias falou muito sobre o tempo do fim, mas nós estamos acompanhando o tempo histórico. Então, por isso que a nossa próxima aula vai voltar para o tempo histórico, o que aconteceu depois de Zorobabel, depois daquela primeira parte de Esdras, depois desse tempo de Ageu e Zacarias, o que aconteceu depois nesse tempo histórico. Então, esse vai ser nosso assunto na próxima aula. Mas não nos esqueçamos da visão de restauração. Esse é o tempo, nós estamos estudando o tempo de restauração. Foi de fato uma restauração muito parcial, muito incompleta, mas Zacarias foi enviado por Deus para mostrar o que é realmente a restauração, e acho que deu para perceber que são muitos aspectos, são muitas etapas. Não é um assunto simples. Restauração vai acontecer em pouco tempo. O milênio é um tempo de restauração. O reinado de Jesus é um tempo de restaurar todas as coisas. Jesus falou sobre o tempo de restauração de todas as coisas. Pedro também falou em Atos sobre o tempo de restauração de todas as coisas. Então, esse é o nosso desejo, nosso anseio. Senhor, nós
queremos dizer que cremos numa restauração plena e queremos tudo que o Senhor tem para trazer para nós, e sabemos que isso vem de várias, assim, não é uma coisa que acontece instantaneamente. Até hoje nós estamos esperando essas profecias de Zacarias se cumprirem, mas pedimos que o Senhor acelere o processo e que realmente possa vir logo esse dia do Senhor e o tempo da verdadeira restauração completa. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.